Oremos. Querido Pai, nós estamos em Tua presença agradecidos por mais um dia que estás nos concedendo. Te agradecemos porque vamos agora estudar a Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um, onde quer que se encontra, abrindo a nossa mente, ajudando-nos a entender a Tua palavra, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos-te, Pai, que abençoa todos aqueles que estudam conosco, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, todos aqueles que pedem que Tu concedas bênçãos, vitórias nos problemas que têm enfrentado. Ó Pai, Tu conheces cada um, sabemos que Tu és poderoso, nada para Ti é impossível e que segundo a Tua vontade Tu podes solucionar todo e qualquer problema que nos é apresentado nos pedidos de oração. Nós, portanto, Pai, pedimos que cada pessoa que pede orações esteja sempre confiante em Ti e na certeza de que Tu irás atender e fazer o melhor por cada um. Pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo. Estamos esta semana falando especialmente sobre vida e morte. É o caso do apóstolo Paulo, que estava preso, e ele sabia que ele poderia a qualquer momento ser morto por causa da sua fé ou ser liberto. E ele então dizia, segundo nós estudamos aqui essa semana até agora, que para ele o viver era Cristo. Ele vivia para Jesus. Ele se entregava de corpo e alma ao Evangelho e à salvação de pessoas. Mas, se porventura ele viesse a morrer por causa da sua fé, para ele seria lucro. Por quê? Porque iria cessar o sofrimento. Já havia sido açoitado tantas vezes, preso algumas outras vezes e sofreu naufrágios. Ele passou fome, sede, frio. Paulo sabia que se porventura ele morresse por amor ao Evangelho, ele estava tendo lucro porque iria descansar dos problemas que ele estava atravessando. Mas o desejo dele era estar com os irmãos, era estar livre, era estar pregando, mas que Deus fizesse a vontade dele na vida de Paulo. Nós então precisamos aprender, assim como nós estamos estudando, que a nossa vida ela precisa estar escondida em Cristo. Nós desejamos viver muitos anos de vida, gostaríamos de chegar à velhice, mas com saúde, não é mesmo? Não doentes e dando trabalho aos outros, mas nós gostaríamos, é o nosso desejo. Por quê? Porque nós fomos criados para viver e não para morrer. Como nós dissemos no início da semana, a morte é a nossa inimiga. Mas Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele derrotou Satanás quando ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Satanás, ele já é derrotado, mas ele continua tentando levar muitas e muitas pessoas para a perdição, porque este é o trabalho dele, é enganar, é seduzir, é roubar, é matar, é o que Satanás faz. E muitas pessoas são iludidas com aquilo que Satanás apresenta como bonito, atraente, para afastar a pessoa de Jesus. Mas, se no momento em que nós estivermos, quem sabe, sendo enredados pelas artimanhas de Satanás, nós clamarmos a Jesus, ele estende a sua mão e ele nos tira da situação em que nós estamos. Porque Jesus, ele morreu por cada ser humano. E todo aquele que clamar e crer no sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, será salvo. Aqui em Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30, Paulo escreveu: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nesta luta.
Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo exortando aqui os irmãos lá de Filipos para que procurassem viver uma vida digna perante Jesus, uma vida irrepreensível, uma vida de unidade entre os irmãos, porque Satanás, ele quer desunir as pessoas, ele quer trazer problemas de relacionamento. Satanás, ele quer trazer confusão entre pessoas da mesma religião, da mesma fé. Ele sabe que a desunião, ela leva à morte. E Jesus, ele veio para unir o ser humano com o céu. É tanto que nós já mencionamos aqui essa semana a oração de Jesus em João capítulo 17. Jesus, ele orando pela unidade dos discípulos, assim como ele e o Pai eram um. Assim, Jesus queria que os discípulos também fossem um com ele. E é isso que nós precisamos buscar em nossa comunidade: a unidade, a união, desenvolver o amor uns pelos outros. Divergências de pensamentos, de opiniões podem existir. Cada um pensa de uma forma, de uma maneira, mas a doutrina, ela deve nos unir. Nós temos que estar unidos em torno da palavra de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 10, e no verso 38, Jesus, ele disse: Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Jesus aqui, falando a respeito de problemas que nós, cristãos, passaremos em nossa vida. Todos nós enfrentamos dificuldades de uma forma ou de outra. Cada um tem a sua cruz para carregar. Jesus, ele carregou a cruz na qual ele foi crucificado. E nós temos a nossa cruz também para ser carregada. E o que é que nós deveremos colocar nessa cruz que nós temos que carregar? É o nosso eu, é o nosso desejo próprio, a nossa vontade própria. E isso, quando nós não colocamos na cruz os nossos desejos, surge então a desunião entre os irmãos. Então nós precisamos estar certos de que todos nós somos iguais perante Deus. Não há ninguém melhor do que o outro perante Deus. Somos feitos criaturas de Deus e Deus ama a todos igualmente. E então nós precisamos colocar na cruz que nós temos que carregar o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso eu, aquilo que nós queremos somente para nós, deve ser crucificado cada dia. Então Jesus disse que quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Então isso implica em que nós cristãos também passaremos por momentos difíceis em nossa vida. Teremos provações, tribulações, assim como Jesus também sofreu. Nós também, por amá-lo e servi-lo, também teremos as nossas dificuldades e os nossos problemas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14 e no verso 22, Atos 14, verso 22 diz: Onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Aí muitas pessoas pensam assim: mas se for para eu aceitar a Jesus para sofrer, então para que eu vou querer aceitar a Jesus? Mas é sofrer por amor, por aquilo que Jesus fez por nós. Muitas pessoas passam sofrimentos físicos, igual Paulo sofreu açoites e ficou preso. Outros passam sofrimentos de outra forma, emocional, são caluniados, são perseguidos no trabalho. E de uma forma ou de outra, os cristãos sempre passam por um momento de perseguição. Então Paulo, ele diz aqui, é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo também, em Romanos, no capítulo 8,
E no verso 17, Paulo, ele escreveu: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Então aqui está um verso da Bíblia explicando outro verso. Se nós deixamos os prazeres deste mundo para viver uma vida com Cristo, com certeza nós iremos passar por algum tipo de sofrimento por amor a Jesus. Mas como diz Paulo aqui, se nós participamos do sofrimento de Jesus por estar servindo, amando, fazendo a vontade dele, nós também participaremos da glória em que Jesus se encontra e nós também seremos herdeiros desta glória e estaremos reinando com ele. Ainda o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3 e no verso 12, Paulo, ele diz: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Vejam que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é clara. A Bíblia, ela não nos ilude, como Satanás nos engana, nos ilude. Ele coloca uma tentação diante de nós, como que se aquilo vai ser bom para nós, e quando nós caímos, nós vemos o problema que nós iremos enfrentar agora por ter caído na tentação que Satanás colocou diante de nós. E a Bíblia não é assim, a Bíblia é clara em dizer: olha, vocês querem vir após mim? Tome sua cruz cada dia e siga-me. E aquele que não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim, disse Jesus. Então, a Bíblia é clara em dizer que nós cristãos, de uma forma ou de outra, poderemos passar por algum tipo de sofrimento por amor a Jesus. Mas também a Bíblia é clara em dizer que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas nos diz também que nós seremos participantes da sua glória, da glória de Jesus. Então, por isso que vale a pena nós procurarmos buscar ter comunhão com Deus cada dia, conhecer a palavra de Deus, pedir a Deus forças para viver na prática tudo isso que nós estudamos cada dia e que nós possamos ser fortes diante das tentações, que nós não venhamos a ceder às pressões do inimigo e que, se porventura passarmos por algum tipo de sofrimento por amor a Cristo, nós também seremos participantes da sua glória. Nós precisamos, então, estar buscando diariamente na palavra de Deus a direção, a orientação e o poder para podermos ser vencedores nesta vida de dificuldades que nós enfrentamos na trajetória nossa, no caminho rumo ao céu. Então a vida aqui neste mundo é uma vida difícil. E mesmo para as pessoas que procuram estar em comunhão com Deus todos os dias, a vida não é fácil. A vida também é difícil. Nós nos lembramos de Jó. Jó, ele era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal, era um homem que estava todos os dias buscando a presença de Deus, oferecendo sacrifícios por ele, pelos filhos. E o que aconteceu com ele? Perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a saúde, mas ele permaneceu firme. E depois, então, de praticamente 2 anos de sofrimento que Jó teve por causa desses problemas, e ele perseverou, confiando em Deus, e não blasfemou contra Deus, e Deus restituiu a saúde dele, restituiu tudo que ele tinha em dobro, e assim Deus pode também fazer conosco. Mas para isso é necessário nós perseverarmos na fé. Nós não nos queixarmos de Deus, podemos nos queixar a Ele, pedindo a Ele que nos alivie o sofrimento, enfim, mas queixar de Deus, não. Isso nós não devemos, porque Deus, ele é soberano. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Que Deus nos ajude a estarmos sempre buscando estar em união com os nossos irmãos e estejamos sempre confiantes de que mesmo em meio às tribulações, nós seremos vencedores através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana e desejamos um dia abençoado a todos.